Can you tell me where? Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Antes de eu falar do que se trata o vídeo de hoje, antes de eu falar do que se trata o vídeo de hoje, do que a gente vai fazer aqui hoje, peço para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre. Abriu, deixou o like, ativem o sininho para as notificações. Não se esqueçam de, por favor, nos acompanhar aqui no nosso canal no YouTube, nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Progland, Instagram, Prog_Land. Se você produz música, conhece alguém que produz música, por favor, envie o seu material via Groover, né, Prog_Land ou Progland, digitando ali na busca, aparece de qualquer modo. Ou também, mais importante, acesse o nosso site, proglandmusica.wordpress.com. Lá temos entrevistas, temos resenhas e muitos outros conteúdos extras escritos que vocês não vão poder ver aqui. E, por favor, não menos importante para a gente fechar aqui esse momento de rememoração, por favor, não deixem de, claro, acessar e serem membros do nosso clube de assinantes, né? R$10 mensais no Patreon. Vocês têm acesso a artigos exclusivos, podcasts, vídeos e muito mais relacionados a prog, coisas do gênero, né? Hoje eu estou aqui com meu amigo Iago Silame. Estamos gravando um formato novo aqui no nosso canal, um formato que muitas pessoas até pedem para a gente fazer, porque muitas pessoas falam que os nossos vídeos às vezes são longos e etc, e tem muita informação e tem, claro, espaço de análise que a gente faz mais pessoal, mas muitas pessoas pedem até conteúdos exclusivos da gente fazendo mais um pré-julgamento, uma análise própria nossa sobre determinados temas, sobre determinadas coisas e também em formatos mais sucintos. Então, hoje a gente está inaugurando um novo quadro aqui, né, que é o nosso quadro de batalha, né, em que eu e o Iago vamos defender cada um uma tese diferente sobre alguma coisa, algum tópico, geralmente, diferente do Os Favoritos, onde a gente escolhe, por exemplo, 2 álbuns ou um álbum favorito de cada artista ou de cena, né? A batalha vai ser, nesse primeiro momento, né, quando a gente está fazendo esses primeiros quadros, sobre determinados tópicos específicos de progressivo, né? Discos ao vivo de alguma coisa, ou então melhores músicas de alguma coisa, melhores bateristas e debates mais específicos mesmo, né? E cada um de nós vai defender, entre aspas, uma tese aqui. A gente não vai, não é um intuito fazer uma espécie de veredito sobre quem está certo ou quem está errado, mas cada um ter as suas bases opinativas para pensar sobre as escolhas que nós fazemos e sobre as teses que nós vamos defender, como se fosse uma batalha mesmo, né? Então é um formato novo aqui que a gente espera que, sei lá, as pessoas curtam, e é um formato legal também, que é um daqueles vídeos que a gente pode fazer sem precisar de muito roteiro e etc, ou sem aquela coisa mais longa e extensa que geralmente é imbuída nos conteúdos da Progland mesmo. Então, hoje, para a gente inaugurar a batalha, a gente vai falar de uma banda que é a banda do nosso coração, mas com um debate específico, né? Que é álbuns ao vivo do Genesis, os nossos discos favoritos ao vivo do Genesis. E aqui nesse debate a gente vai fazer uma coisa única, tá? A gente vai incorporar nos nossos julgamentos discos ao vivo oficiais, como também bootlegs. Então tá liberado. Eu não sei o que o Iago vai escolher, e depois dele falar, dele dar as teses dele sobre o disco, sobre porque ele considera esse trabalho o melhor disco ao vivo do Genesis, eu depois vou falar a minha também. E depois, no final do vídeo, vocês façam também o debate de vocês,
Enquanto isso, depois que ele terminar de falar o dele, eu vou falar brevemente, né, o que eu acho, se eu concordo e etc. Né? E depois eu vou falar o do meu. Né? Certamente vão ser opções diferentes, então, obviamente, tem esse intuito. Né? Então, Iago, eu acho que você já pode começar já debatendo. Já, se você quiser fazer um adendo sobre o tema antes de você falar do seu disco, do seu trabalho. Ok. Escolher um álbum ao vivo do Genesis como o melhor, eu acho que eu não escolheria nenhum dos bootlegs, eu escolheria algum dos oficiais. Apesar de que existem algumas menções honrosas, né, a bootlegs que eu acho que merecem. Seria mais fácil começar pelos bootlegs para depois analisar os de estúdio. Aí eu falo um bootleg e um de estúdio. Porque eu tenho um bootleg em mente e seria a gravação de um show de Londres em 1976, na turnê do Trick of the Tail, feita pelo programa de rádio King Biscuit Flower Hour, que era um programa de rádio que transmitia shows, né, e aí ficava gravado, e aí tem o bootleg com a gravação completa desse show, que é uma gravação muito boa, uma gravação que parece algo oficial mesmo, é uma gravação bem feita, são gravações bem feitas, as do King Biscuit Flower Hour. Eles também fizeram uma outra da turnê de 83, né, a turnê do Mama, que é incompleta, tem música faltando desse show, o Old Medley não tá lá, Carpet Crawlers não tá lá, músicas que eles tocaram no show não estão lá, e o de 76 já é o show completo, então é uma escolha melhor, certamente, sem contar que tem certas coisas que tinham na turnê de 76 e aí fica mais fácil escolher, né? Por exemplo, a adição de White Mountain lá. Agora, pois é. Olhando aqui, na verdade, agora, me parece que tá faltando o Bis, né? Que era It Watcher of the Skies. Acaba em Los Endos. Mas fora isso, é tudo. Além disso, tem já uma gravação de It Watcher of the Skies na versão internacional do Freesides Live, né? Então, pra bootleg, eu escolho a gravação do King Biscuit Flower Hour do show de 76 em Londres. Mas aí é que tá. Deixa eu só te interromper, porque eu não sei se ficou claro para você. No geral, contando bootleg e ao vivo, porque esse ao vivo, essa definição de ao vivo, a gente vai colocar bootlegs e ao vivo juntos, assim, os oficiais mesmo. Contando todos, é esse o seu escolhido? Porque você falou, de bootleg eu escolho esse. Esse é o de bootleg. Se eu for para escolher um melhor álbum ao vivo do Genesis, complica um pouco mais, porque eu tenho uma escolha que seria a escolha óbvia e eu tenho a escolha que seria uma escolha pessoal. A escolha óbvia é o Seconds Out. Claro. E eu não preciso explicar o porquê. Não. A escolha pessoal seria o Freesides Live. Nossa. Escolha pessoal é o Freesides Live. Que então, assim, não. Agora eu vou te obrigar a escolher entre os três. Porque é aquilo, a gente vai defender a tese de um. Como eu disse antes, eu não vou escolher o bootleg, porque faz mais sentido eu escolher algum oficial. Ok. E analisando de forma técnica, certo? Apesar de eu amar muito o Freesides Live, ser um dos álbuns da minha vida, assim, eu tenho que ir no Seconds Out pelo motivo de que ele é simplesmente um álbum muito foda. E isso não é nem falando de Genesis, é falando de é falando de música no geral. Seconds Out é um álbum ao vivo, assim, extremamente foda, né? Então Você escolhe ele, né? Mas aí eu acredito que pra fazer um resumo da fase progressiva do Genesis, acho que o Seconds Out claro. assim,
que pega o que você tem que conhecer. Claro, não. Claro, totalmente. Eu concordo super com você. Mas eu fiquei curioso. Por que a escolha pessoal sua é o Three Sides Live, né? Eu até preferia que você tivesse escolhido o Three Sides Live, porque assim, eu não vou escolher o Seconds Out, não tem nada a ver com isso. Mas é porque você falou da escolha pessoal. E aqui é a tese pessoal, né? Mas eu entendo que você escolheu o Seconds Out, etc. Mas enfim, eu fiquei curioso para saber o seu argumento da escolha do Three Sides Live, né? Esse foi um álbum que eu ouvi muito, né? E foi um álbum que, tipo, na época que eu tava conhecendo o Genesis, o pessoal pega o Three Sides Live porque foi um álbum que eu ouvi pra caralho, foi um álbum que me marcou muito quando eu tava conhecendo o Genesis. Assim, eu acho muito bom o fato dele ter, eu tô falando da versão que é Four Sides Live, né, no caso. Dele equilibrar muito bem esse negócio de coisa pop, coisa prog dentro da fase pop e as coisas antigas da banda, né? Você pega, tipo, sei lá, por exemplo, Dodo, que tem aí, tem a In The Cage, aí você tem as faixas que são das turnês do And Then There Were Free, do Trick of the Tail, né, que é o One for the Vine, Fountain of Solaces e o medley de É um negócio que, tipo assim, cara, eu acho o tracklist dele, apesar de não ser um tracklist de uma turnê, porque pega demais de uma turnê, né? Um tracklist excelente, assim, eu acho a escolha de faixas dentro desse álbum excelente. O álbum em si é ótimo de ouvir, a forma como ele flui, a forma como ele flui eu acho muito boa. Essa sequenciazinha inicial, por exemplo, de Turn On Again, Dodo e Abacab, e depois Behind the Lines Duchess, eu acho assim, é coisa pessoal mesmo. Inclusive esse CD que eu tenho do Three Sides Live, eu evito de pegar muito ele pra ouvir, porque eu comprei ele meio fudido. E aí, aqui tá o CD1 e o CD2 ele fica solto, porque não tem os dentes pra prender ele. Aí eu fico com medo de estragar. Sim. Aconteceu isso dos dentes, assim, com Delicate Sound of Thunder. Aqui em casa, que meu pai tem. A versão é assim mesmo. É esse mesmo formato, assim. E é duplo. E os dentes foram saindo, aí o segundo CD fica solto. Aí você tem que deixar em cima. Você tem que deixar ele ao verso, né? Que assim, você tem que deixar ele com a parte tocável do aparelho para cima, né? Porque senão ele arranha. Você não acha que vale a pena você tentar conseguir a versão remasterizada do Delicate Sound of Thunder, que aí é o show inteiro? Se bem que esse cara, até vale, mas assim, é porque eu não sou fã de disco ao vivo. Quer dizer, eu sou fã pra caralho de disco ao vivo. É que eu não sou fã do formato áudio só, né? Pra mim, então, vale muito mais o DVD. E eu nunca vi pra vender solo. Tá dentro só daquela caixa do Later Years, né? Fugindo até um pouco do tempo, que a gente tá falando de Pink Floyd. Aí já deixa quieto, né? Não, já tá tudo certo, tudo certo. Mas, cara, eu gostei do seu argumento, viu? Gostei. Se fosse pra olhar por tracklist, um álbum que eu tinha pensado nele, mas eu descartei, foi o Live Over Europe, simplesmente pelo formato dele. Por ser uma faixa por país e tal. Se fosse um show só, dava pra considerar melhor ele. Mas você sabe que o Three Sides Live também é um pouco isso, né? São várias datas compiladas, né? Sim, mas tem o fato de que o DVD do Three Sides Live é uma bosta. Não, aquele DVD... Cara, aquele DVD é assim, né? Você já falou do seu, né?
Você tá falando mais, a gente tá falando mais do Three Sides Live do que do Seconds Out, né? Eu tô quase considerando que você escolheu o Three Sides Live, né? Mas enfim. Cara, por motivos de ser menos óbvio, eu acho que seria mais interessante, então, a gente considerar o Three Sides Live. Então você tá mudando a tua escolha, é isso? Eu acho que vai ser mais interessante se eu colocar aqui o Three Sides Live. Ok. Não, ok. É porque você fala com mais paixão, né? E, cara, esse DVD do Three Sides Live, assim, é um crime. Porque eu vi ele, né? E na época, quando eu baixei ele, eu tinha 13 anos de idade. Eu já estava devorando tudo que eu conhecia de Genesis, né? Foi a minha porta de entrada, foi o show de Roma, e depois eu fui atrás de todos os shows. E eu baixei tudo, porque na época a minha internet era muito ruimzinha. Eu só fui ter internet ok lá para os meus 15 para 16 anos. E aí eu passei a baixar tudo. Nessa época, nesses primeiros anos, né? Que eu tinha a franquia de internet, a franquia acabava muito rápido, então, em vez de eu ficar vendo a coisa online, para mim era mais jogo baixar, e eu via 980 vezes online, porque já estava baixado. Quer dizer, sem estar online, né? Porque é download. Você não precisa estar online para assistir. E, cara, o Three Sides Live me decepcionou tanto, porque eu conheci o disco, né, eu já tinha ouvido, tinha ele baixado, nem sei se eu ainda tenho, porque tem um pendrive que eu tenho todas as coisas que eu tinha baixado, mas eu acho que eu tenho. E eu ouvi, né, fui ouvindo o disco, e eu falei, porra, e tem um vídeo, eu descobri que tinha um vídeo, né, e na época eu não baixei nem no YouTube, eu baixei de um outro site, que era um site russo, que tinha vários shows que não tinham no YouTube, que eram bloqueados. Inclusive, o Three Sides Live é o único show bloqueado do Genesis no YouTube. Eles liberam todos os shows. É o ok.ru, o site? Oi? É um site chamado ok.ru, o site russo que você falou? Alguns eu baixei no ok.ru e outros eu baixei no meu vídeo, né? Eu acho que é tipo uma rede social da Rússia lá, ou qualquer coisa que o valha, e baixaram, e tem gente, tem contas que baixam shows. E tinha o Three Sides Live lá, eu baixei lá, baixei em HD, inclusive 720p, que na época era definição máxima. E eu fui botar, assim, o show começou, eu já fiquei meio puto, porque na versão de Behind the Lines que começa o show, já é postada, né? Aí eu falei, porra, estranho isso, né? Mas enfim, às vezes foi a edição. E aí em Dutches, eles começam a mostrar, eles falando no meio da música, né? Imagens de bastidores. E eu falei, caralho, eu fiquei muito puto, porque eu tenho um DVD que eu já tinha comprado antes, que era aquele The Last Supper do Black Sabbath. Que é o mesmo formato. É eles, performances ao vivo, é praticamente um documentário. Performances ao vivo com momentos de entrevistas com os caras, coisas em off que interrompem as músicas. E o Three Sides Live é isso, né? E me deixou muito puto também porque as músicas eram editadas. Porque se eles tivessem deixado, por exemplo, as músicas integrais, botassem esses momentos em off, os momentos eu só pulava. Eu me contemplava com as músicas integrais. E até isso era editado. Dodo, por exemplo, começa lá já no... Não tem a introdução, né? E isso me deixou puto, me deixou injuriado, assim. Tanto é que, assim, aqui na Americana, perto de onde eu moro, já teve esse DVD para vender, e eu não comprei. E já estavam fechando, já era época de clima de estoque das Americanas. Eles iam fechar a sessão de DVDs e de música, então eles estavam vendendo esse Three Sides Live R$5, para se desfazer mesmo da coisa. Vários DVDs. Eu comprei alguns. O Three Sides Live eu não comprei. É um dos raríssimos DVDs deles que eu não tenho o menor interesse também em ter a mídia física. Tem uns Espero que lancem. Espero que lancem. Porque esses shows eles gravaram. Eu espero que lancem a íntegra, né? Com certeza. Esses shows eram muito bons. E tem muita faixa lá que não tá lá e que seria legal de ver. Porra, sim. A última turnê de Fear of Fifth, né? Foi a última turnê que tocaram Fear of Fifth inteira, né? Seria maravilhoso ter isso em vídeo, né? E o Phil Collins, assim, muito bem. Ele tá no auge vocal dele naquela época.
Eu gosto muito da turnê do Abacabe. As pessoas falam mal, mas eu gosto. Esse é um tipo de formato de DVD que as gravadoras, sei lá, as empresas aí que fazem esses DVDs deviam perceber que tipo, ninguém gosta disso. Você quer fazer um DVD? Você pode fazer um formato que seja o show e o documentário separado, para você ver o que você quiser. Pois eu não. Mas Whodunit tá inteira no DVD. Whodunit não tem. Pelo menos o medley não cortaram, né? O In The Cage lá, por algum motivo, tá inteiro, ainda bem, né? E, assim, esse DVD da Eagle Vision, inclusive, que é uma das melhores produtoras. Eu amo os DVDs da Eagle Vision. E eles meteram essa bola fora, né? É porque já tinha saído em VHS anteriormente. Eles só relançaram, né? O negócio. Eles relançaram. Mas ainda assim, não justifica, gente. Tem VHS que o DVD que o show é maravilhoso. Né? Não é só porque a coisa foi lançada antes em VHS. É o problema do formato. Né? E, pô, ótima escolha, cara. Adoro Three Sides Live. E gostei mais ainda que a partir de 94 eles padronizaram, né? Eles aquela coisa da só a versão inglesa de ter as músicas ao vivo, né? Tiraram a coisa das músicas de estúdio, né? Do 3 vs 3, né? Sim. E isso melhorou o álbum, né? Porque eles colocaram faixas que sem dúvida acrescentam demais no tracklist. Uhum. Foi muito melhor. Porque na época, em 82, né, a versão internacional que saiu foi a versão com o último lado, com as 3 músicas do 3 vs 3, Upper Lake, My Recall Me and Virgil, e os 2 lados B anteriores, que era Evidence of Autumn e Open Door, né? São músicas ótimas, inclusive. Evidence of Autumn e Open Door. As outras 3 não tanto. E o povo internacional falou, putz, né? Só os ingleses que receberam One for the Vine, Fountain of Salmacis e Watcher of the Skies. Primeiro que foi uma crítica, né? Na época. Então, eles, nos relançamentos de 94, que foi quando eles relançaram a discografia toda deles em CD, aí eles já padronizaram, vai ser tudo ao vivo e etc. Até porque essas músicas bônus, elas logo depois saíram no box set. Saíram como faixas bônus dos relançamentos do Duke, né, e do Abacabe, mas elas também saíram no box set do Genesis Archive 2. Então ia ter uma repetição de material que justificou a exclusão delas. Então foi muito bom terem feito isso, né? Foi melhor. E assim, convenhamos, né? Aquele final do Three Sides Live é a melhor coisa. E lá do 4 é a melhor coisa que tem. Embora eu ame tudo, né? Assim, deixando bem claro. Sim. E a sua escolha? Então, vou defender a minha, né? Se você quiser, me interrompa, por favor. Cara, assim, vamos lá. Você falou de disco, a gente estabeleceu esse tema de disco ao vivo, e para mim, assim, o meu disco ao vivo... Oi? Mas se você quiser, você pode escolher um bootleg também, ué. Não, eu vou escolher um bootleg. Né? O meu disco ao vivo da vida do Genesis é o Seconds Out. Mas eu também quero fazer uma coisa diferente, né? Porque também, assim, eu não vou morrer se eu tiver que preterir o Seconds Out, né? Então eu vou escolher... Cara, eu tô em dúvida entre 2. Porque são 2 shows muito caros a mim. E são os meus 2 shows favoritos. Mas quer saber, cara? Eu vou tacar o foda-se aqui. E vou também escolher uma coisa não óbvia. Vou defender esse como o melhor ao vivo do Genesis em termos de performance. Né? Porque a banda estava muito madura já nesse período. Eu percebo já uma evolução muito grande de performance neles. E também o setlist, para mim, é um equilíbrio fantástico entre várias eras. A turnê, o show que eu escolho, é o show do Marquee Club, 1982. Não é mesa de som, já garanto isso. Mas é muito bem gravado, porque o Marquee é um clube minúsculo. E
Esse foi o antepenúltimo show da turnê, antes do show de reunião com o Peter Gabriel no Six at the Best, o Milton Keynes em 82. E o Genesis, tem uma correlação com o que você falou, não foi intencional, Júlio, né? Porque eu não sabia que você ia escolher o Three Sides Live. Eu jurava que você ia escolher o disco de 2007, o Live Over Europe. Ou então Seconds Out. Eu falei, ele nunca vai escolher o Three Sides Live. Tanto é que você escolheu aí, eu fiz uma cara de espanto, né? E porque a gente não conversou antes disso, tá, gente? A gente tá aqui falando, a gente tá aqui escolhendo os nossos, tá? Eu não falei pra ele. E assim, cara, esse show de 82, o que acontece? O Genesis, eles em 1982, pra gente dar um contexto aqui, né? Eu acho importante. A banda, ela lançou o Abacab em setembro de 81, eles fizeram a turnê até dezembro de 81. Essa turnê ia se estender até 1982. O Tony Smith, na época, que é empresário da banda, falou que eles já estavam nas vias de planejar, inclusive, mais uma visita na América do Sul, no início de 82. Acabou que não concretizou, e a turnê se encerrou ali em dezembro de 81, com as datas finais eu esqueci o local, eu acho que é no National Exhibition Centre, no Hammersmith Stadium. Eu tô com o setlist FM aberto, se você quiser eu olho. Não, tô falando da última data da turnê do Abacab, foi dia 23 de dezembro de 81, né? Que inclusive eles tocaram The Knife no show. Foi a única vez na turnê que eles tocaram The Knife, foi a última vez que o Phil Collins, inclusive, cantou essa música. E depois eles pararam de cantar ela. E o que acontece? Eles, no início de 82, eles abortaram essa ideia de fazer mais uma turnê promocional do Abacab. Então, o que aconteceu? A banda, ela se dispersou, eles foram dispensados, entre aspas, de atividades, né? Eles só viriam a se reunir no segundo semestre. E eles foram fazer as atividades deles, né? O Phil Collins foi gravar o Hello, I Must Be Going, o Mike Rutherford foi gravar o segundo disco dele solo, Acting Very Strange, o Tony foi lá compor lá as trilhas dele. Eu acho que era do Wicked Lady, né, que só saiu em 83. E eles só se reuniram no segundo semestre. Em junho de 82 saiu o disco ao vivo, Three Sides Live. E o Tony Smith, ele fala, a gente já estava com essa turnê engatilhada, então o que eu fiz? Ele postergou algumas das datas para o segundo semestre daquele ano de 1982, e o Genesis fez uma turnê no ano de 1982. As pessoas não lembram dessa turnê. É uma turnê muito obscura. É uma turnê que... Foi uma turnê, eu acho que não teve nem 30 datas, cara. Foi uma turnê muito curtinha para promover o disco ao vivo. E como eles não estavam promovendo nenhum disco na época, não era uma turnê de um álbum, era a turnê do Three Sides Live. O nome da turnê foi Three Sides Live Encore. Eles fizeram um setlist meio que de retrospectivo da carreira. E, cara, assim, e essa turnê, esse show no Marquis Especial, foi antepenúltimo da turnê, eles terminaram a turnê no Hammersmith Stadium, em setembro de 82. Eu acho que dia 29 e 30, salvo engano. E aí, dia 2 de outubro, foi Six at the Best. Ou então, foi isso mesmo. Porque na manhã do dia 30 eles usaram a locação para ensaiar com o Peter Gabriel. E tem mesa de som, inclusive. E aí, eles fizeram isso. E nessa turnê, assim, nesse show do Marquis, assim, eu adoro esse repertório, porque é um equilíbrio mesmo do repertório. Do que tudo o Genesis fazia nos últimos 10 anos, né? E eles resgataram, pela última vez nessa turnê, Supper's Ready. E não era tocada inteira desde o show final da turnê do William Watkins. Nem tocaram em nenhuma parte. Eles tocaram as duas partes finais em um ou dois shows da turnê do Endeavour Tree, os shows iniciais, e depois tiraram, sacaram a coisa. E eles trouxeram a suíte inteira, Supper's Ready, e o Phil Collins está cantando aqui. Essa versão aqui de 82, para mim, dá um pau na versão de Seconds Out.
Em termos de entrega vocal, porque o Phil, ele, depois da turnê do Duke, né, que ele teve muitos problemas nas cordas vocais, ele fez aulas de canto. E isso já se reflete durante todos os anos 80. Já no Face Value, inclusive, que teve grande parte das sessões pós o Duke, a voz dele já está totalmente diferente, né, do que era antes. Porque tem um fio vocal diferente, de 76 até 80, e de 80 em diante. Né? E, cara, assim, a versão de Supper's Ready, esse show é fantástica. Eles já abrem com medley, né? Que é Dance on Volcano, abrindo o repertório desde 76, né? Com Behind the Lines, que é maravilhoso esse medley. Mas eles não cortam as músicas. Eles emendam as músicas uma na outra, né? E... cara, esse show fantástico. Vem Doodle depois, Abacab, Follow Me, né, que não foi tocada na turnê do Abacab, mas eu gosto dessa versão, uma versão mais rapidinha. E, cara, assim, no final do show também tem o medley, o dueto de bateria, Los Candles, e, cara, o final, aquele medley de The Lamb Lies Down on Broadway e Watcher of the Skies que eles tocavam, cara, assim, só esse medley já vale esse show inteiro, que é uma energia, assim, insana. E o final com I Know What I Like também, que veio a ser a última vez que eles tocaram ela como música de encerramento. Né? Já na turnê seguinte, eles botaram Turn It On Again. Tem e aí... dessa turnê que é gravação de mesa de som? Cara, eu acho que não. Eu acho que não tem. Por isso até uma turnê obscura. Eu sei que existem outros bootlegs dessa turnê. Tipo... Não, tem bootleg pra caramba dela. Tem um que teve um ou mais de um show, não lembro agora, que eles chamaram os Phoenix Horns. Os Phoenix Horns pra tocar No Reply at All. Né? E teve um que teve o Phoenix Horns e o Bill Bruford. Ele participou. Né? Ele toca The Lamb Lies Down on Broadway e Watcher of the Skies no finalzinho do show. Legal demais. Cara, esse show, e esse show no Marquis eu recomendo que vocês ouçam, é um show muito bom em termos de som. É um som cristalino, assim eu posso dizer, e não é mesa de som. Assim, você consegue ouvir muito bem os instrumentos, e é aquele show que você ouve, você se sente num local, cara. É uma energia muito única desse show. Então, esse show hoje é o meu favorito do Genesis, assim, em termos de catarse. Né? É o que eu mais gosto de ouvir. Né? Então, eu não podia deixar ele de fora aqui. Né? Eu quase coloquei o outro show que eu ia colocar, ia ser o show de São Paulo, 1977. Porque 1977 é a minha turnê favorita deles, em termos de repertório, setlist, tudo que representou aquela turnê do Window Offering, né? Mas eu falei, cara, assim, se eu disser que o show de Marquis me arrepia menos que o show de São Paulo, eu tô mentindo. Então eu botei o show de Marquis 82. E fora que eu acho esse show muito obscuro, não é um show que as pessoas falam tanto. Esse show, na verdade, eles anunciaram o nome como The Garden Wall, né? E só no dia, ali na tarde, né, vazou, vai ser a banda Genesis que vai fazer um show, um espetáculo. E aí lotou, né, o Marquis, que era um clube pequeno, né? E na época o Marquis tinha importância mais aprofundada, né, porque ele tinha sido estava sendo um grande celeiro da cena neoprog, né? Todas essas bandas do neoprog já faziam apresentação lá, o 12th Night, o próprio Marílio, inclusive, Palas, enfim. Então, por tudo, sabe? E é um show que é um showzaço, aquele show que você parece que você tá na plateia, é uma coisa impressionante. Eu ouço esse show e falo, cara, é uma máquina do tempo, como se eu estivesse lá em 1982. Parece que eu sinto o cheiro da época. Assim. Então é muito bom, muito bom. Eu recomendo demais que vocês encontrem. Tem no YouTube isso fácil, tá, gente? Fácil. Marquis 82. É um showzaço. Você já viu esse show? Faz muito tempo atrás, eu me deparei com o bootleg desse show. Eu não sei se... Eu acho que eu não ouvi ele inteiro. Acho que eu ouvi uma partezinha e não continuei por algum motivo ou outro, não sei.
Mas eu sei que esse é um dos bootlegs que a galera considera serem mais legais, assim, do Genesis, né? Eu nem reparo muito nesses fóruns. É verdade isso? Sobre bootleg, tipo, é um nome que aparece de vez em quando, assim. Tipo, o do Marquinhos 82 e tal. Eu acho o som mais bem gravado da turnê de 82. Depois dessa sua descrição, eu vou fazer questão de algum dia ouvir ele. Cara, ouça esse show, sério, tá? É muito bom. É muito bom. É muito bom. Muito bom. E, assim, Super Red inteira, né? É isso. Tem só Vulcano, Los Endos, jogo, eu gostaria de adicionar aqui que, já que eles pegaram nesse box set do The Lamb um bootleg pra colocar, talvez nos próximos álbuns eles possam ir fazendo isso também e lançando esses outros bootlegs. Eu acho praticamente impossível que isso aconteça, né? Porque a gente já está em julho de 2026, a gente tem 2 discos do Genesis esse ano completando 50 anos, e até agora anunciaram o relançamento da nova versão relançada do The Lamb Lies Down on Broadway em um outro formato. Então eu acho que, infelizmente, eu acho que esse aí vai ser o único mesmo que vai ganhar esse tratamento. Até nem o Selling by the Pound ganhou. É aquela coisa que a gente conversa no WhatsApp de vez em quando, né? Que o Genesis é uma banda que trata mal o próprio material ao vivo, né? Ao vivo, é. E eu acho que assim, é porque o Tony Banks ele tem reservas ao formato ao vivo, né? Mas eu falo assim, cara, foda-se se você tem reservas, assim. É um produto que você pode lançar para os seus fãs e é um produto que vai te fazer ganhar dinheiro. É o que a gente quer. Eles estão rasgando dinheiro. A gente quer show da turnê do Trick of the Tail, a gente quer show da turnê do And Then They Were Free. Pois é. E aí, não é só a gente que quer, sabe? Os fãs vão querer, os fãs vão comprar isso, sabe? Eu acho muito melhor você lançar um material novo. Eu já falei isso aqui, mas estou repetindo, né? Eu acho muito melhor você lançar um material novo que atice os fãs do que você ficar batendo na tecla dos mesmos lançamentos de sempre, porque a gente sabe que não são todos os fãs e definitivamente a minoria deles que vão ficar comprando 950 versões do mesmo disco. Pois é, tipo, se eles anunciarem um relançamento do Trick of the Tail agora, tipo, eu não vou comprar, eu já tenho o Trick of the Tail. E aí você tem determinadas obras da banda que estão envelhecendo sem ganhar relançamento. Esses DVDs todos aí. Já passou da hora desses DVDs todos serem relançados, reeditados aí. Show de Wembley, todos os shows Mamatuca, eles têm tudo aí íntegra lá. Eu não digo nem o In Concert, porque o In Concert eles não têm os direitos. Mas aí você tá sem ganhar relançamento. Nem o Show de Roma ano que vem vai fazer 20 anos. Nunca foi lançado em Blu-ray esse show. Cadê? Relança o Show de Roma, o DVD. Você fala que o DVD hoje é difícil de achar, não é? Mas aí é que tá. Tem a mídia. As pessoas. Não é uma mídia em extinção. Tem a mídia, basta eles quererem. Aí hoje em dia você tem que ver os lojistas aqui no Rio de Janeiro, em outras praças também, e virtualmente, os caras vendendo esses discos a preços astronômicos. Né? Porque aquilo não relança. Porque se você tivesse mais obras dessa ao vivo relançadas, mais coisas novas lançando, você diminui a raridade de coisas no teu acervo. Então, quanto menos coisas raras você tem, menos coisas raras você tem, você embaratece o produto para uma parcela mais ampla de fãs e de lançamentos como um todo, e você consegue ganhar dinheiro com muito mais frequência. Eu acho que assim, eu já falei aqui, eles para mim estão rasgando dinheiro, não chamando o Nick Davis junto, e cara, vamos lançar esses bootlegs, fazer um por ano, fazer uma campanha, assim, uma recorrência, os fãs iam falar, caraca, qual vai ser o que vai sair esse ano, né? Não precisa nem ser na ordem, pode ser aleatório,
Esse ano a gente vai lançar um de 76. Ano que vem vamos lançar um Inglewood, 86 da turnê do Invisible Church. Faz igual o Marília, um Comfortable Club lá, vai lançando um show assim, por aí. Se não tem certeza da edição, se não tem certeza se vai vender muito, faz uma edição limitada, um agradinho de um autógrafo, pega lá o autógrafo dos 3 lá. Vai e bota no streaming, pronto. Também. Pode ser também. Até mesmo shows que não são de turnês muito quistas assim, a galera vai querer. Show da turnê do Cosmos, pode lançar, a galera vai achar legal. Eu vou achar legal, sabe? Foda-se. Pois e lança, testa diferentes formatos, assim. Se o vinil vai ficar uma coisa muito longa, porque esses shows são grandes, né? Às vezes vai ter que ser vinil triplo. Porra, lança só em CD, sabe? É testar. Mas o que não pode é eles todo ano ficarem explorando os mesmos discos, né? E aí você, daqui a 3 anos, ou daqui a ano que vem mesmo, porque ano que vem a banda faz 60 anos, eles me inventam de relançar de novo a discografia deles. Aí eu te pergunto, quantos fãs no mundo têm esses discos todos em todos esses formatos? Porque o som é o mesmo. Assim, tem uma outra diferença. A única diferença que tem é da remasterização de 94 para de 2007, né? Porque não é como se você ouvisse 5 vezes experiências sonoras distintas, né? Chega lá na 3ª vez, você já nem distingue mais o som de vento que está na música tal, no segundo tal, sabe? Eu acho isso uma bobagem, mas enfim. Encerramos aqui, temos algo a acrescentar? Não sei, eu acho que não. Eu acho que a gente já falou tudo que a gente queria. Eu espero. Pois é. E gostamos aqui do nosso formato, amei o nosso formato, mais curtinho e etc, né? Digam aí nos comentários o que vocês acharam das nossas escolhas. Digam aí nos comentários o que vocês acham desses álbuns e os discos ao vivo favoritos de vocês, todas as eras do Genesis. E até o nosso próximo vídeo. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para as notificações e tudo mais. Tchau, tchau.